Bem, meus amigos, hoje nós vamos nos salientar um pouco no ramo da história e falar sobre uma guerra que aconteceu aqui na América do Sul no ano de 1982. Para ser mais preciso, mais precisamente no primeiro semestre de 82. A gente sabe que em 1982 a Argentina ela vivia o auge da ditadura militar. A ditadura militar na Argentina ela aconteceu entre 1976, com a derrubada de Isabelita Martínez de Perón, até 1983. Foram apenas 7 anos de ditadura militar, mas essa ditadura militar foi uma das mais violentas que aconteceu na América Latina na época do período da Guerra Fria. Bom, muito bem, em 1983 a Argentina era governada por um militar chamado Leopoldo Galtieri. A pressão da opinião pública internacional, da opinião pública local, de estudantes, da população argentina de uma maneira geral, era muito grande em cima dos militares argentinos, já que os direitos humanos estavam sendo respeitados, a tortura, atrocidades aconteciam por demais na Argentina. Então a gente sabe que o argentino é altamente nativista e nacionalista. Para desviar a atenção do que estava acontecendo internamente na Argentina, Leopoldo Galtieri mandou as Forças Armadas argentinas invadirem as Ilhas Falklands para os ingleses, Malvinas para os argentinos. Essas ilhas de direito, elas são argentinas, mas de fato são administradas até hoje pela Inglaterra. Ora, para a Inglaterra, outrora a maior potência colonialista do mundo, ela ser retirada às forças das Ilhas Falklands ou Ilhas Malvinas, isso aí era uma humilhação, tá? Os argentinos chamam Malvinas e tem como capital Puerto Argentino, mas os ingleses, que administram a ilha até hoje, chamam de Ilhas Falklands, e esse Porto Argentino, capital com nome espanhol, chama-se Port Stanley. Então, o que foi que aconteceu? Os argentinos desembarcaram lá de surpresa, os ingleses não estavam esperando, e se apossaram da ilha. Baixaram a bandeira inglesa e ergueram a bandeira argentina. Ora, isso despertou nativismo, nacionalismo do argentino. Mas para a Inglaterra isso foi uma humilhação. Na época a Inglaterra tinha como primeira-ministra aquela que pela sua atuação nessa guerra viria a ser conhecida como Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Então o que Margaret Thatcher fez? Mandou boa parte da frota inglesa para 10 mil quilômetros de casa em direção ao Atlântico Sul. As Ilhas Malvinas, para os senhores terem uma ideia, elas estão na costa do litoral sul da Argentina, bem distantes do continente. Então Margaret Thatcher mandou a boa parte da frota inglesa para lá. E muito mais poderosa, belicisticamente falando, os ingleses conseguiram, em cerca de 45 dias, derrotar as Forças Armadas argentinas. E expulsaram os argentinos da ilha. E reapossaram o domínio das Ilhas Malvinas, que para os ingleses, eu repito, chamam-se Ilhas Falklands. Então essa derrocada da Argentina na Guerra das Malvinas, ela contribuiu sobremaneira para que no ano seguinte, no ano de 1983, os militares fossem alijados do poder, porque aí o caos tomou conta da Argentina. Quer dizer, a perda da guerra, o desrespeito aos direitos humanos, as torturas, a falta de democracia fez com que houvesse a derrocada da ditadura militar argentina. O último general militar que governou a Argentina foi esse Leopoldo Galtieri. Os 3 principais militares que governaram a Argentina no período da ditadura foram Rafael Videla, Reinaldo Bignoni e por último Leopoldo Galtieri, esse que levou a Argentina a esta aventura que foi a Guerra das Malvinas.
Então, até hoje, a Argentina reivindica o direito de ter as Ilhas Malvinas, tá? E a Inglaterra administra de fato. Qual seria a importância dessas Ilhas Malvinas? Essas Ilhas Malvinas, elas estão no portão de entrada da Antártida. Então, quem tem as Malvinas administra a entrada da Antártida, que é um continente que não pode ser explorado, por enquanto, economicamente. Então, estrategicamente falando, as Ilhas Malvinas, elas têm essa importância. E recentemente, não tão recentemente assim, mas de uns anos para cá, foram descobertas ao redor das Ilhas Malvinas grandes reservas de petróleo. Então, nas Ilhas Malvinas não existe só o rebanho ovino de ovelhas. Nas Ilhas Malvinas, quem tem as Ilhas Malvinas policia a entrada da Antártida, certo? E quem tem as Ilhas Malvinas hoje em dia tem reservas de petróleo. Os argentinos nunca se conformaram em ter perdido esta guerra. Você viajando pela Argentina, nas diversas estradas federais, nas rutas argentinas, você vê placas dizendo assim: Las Malvinas são argentinas. As Malvinas são argentinas. Mas até agora são administradas pela Inglaterra. E a Inglaterra chama as Malvinas de Falklands, capital Porto Stanley. Os argentinos chamam de Ilhas Malvinas, capital Puerto Argentino. Tá? Então, sucintamente falando aí para vocês, certo? Isso foi um pouco daquilo que foi a Guerra das Malvinas. Uma das guerras onde os ingleses utilizaram os caças Sea Harrier, aqueles caças que pousam ou decolam na vertical. Então foi um verdadeiro massacre. Os ingleses derrotaram os argentinos. Tiveram ajuda chilena. O Chile, que é rival argentino aqui na América do Sul, ele permitiu, o Chile na época era governado por um militar chamado Augusto Pinochet, que algumas bases militares chilenas fossem utilizadas pelas Forças Armadas inglesas. Então, meu cordial boa tarde a todos, espero que tenham aprendido um pouco sobre o que foi essa Guerra das Malvinas.